A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs, a paz do Senhor, você que sempre está conosco nas nossas transmissões, obrigado mais uma vez. Queremos agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos mais uma vez com o intuito de nós refletirmos, aprendermos e entendermos a palavra do Senhor. E eu quero que nesta noite te convidar você participar comigo, você que está aí na sua casa. Eu sei que agora, nesse momento, eu sei que existem agora muitos homens de Deus e mulheres de Deus também fazendo a mesma coisa que eu, levando a palavra de Deus. E isso é bom, porque em meio às lutas e às angústias ainda existem homens e mulheres de Deus levando a palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de lenitivo, de conforto, para aqueles que estão com a alma e o coração amargurados, devido às lutas enfrentadas nesses últimos dias. E, queridos, eu quero te convidar a você participar comigo. Eu quero chamar você a participar comigo da leitura da palavra de Deus. Enquanto você já começa a participar, eu quero te chamar a você procurar a sua Bíblia e abri-la no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículos 1 até o versículo de número 3. Mateus, capítulo 4, versículo 1 até o versículo de número 3. Enquanto você entra aí no Facebook, enquanto você começa a participar conosco, vamos ouvir um louvor. Escute aí. Daqui a pouco, aqui a alguns minutos, nós estaremos refletindo sobre a palavra do Senhor. Já está conosco nosso irmão José Ronaldo de Medeiros, querido, está sempre conosco, meu amado. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu ministério, a sua família, os teus empreendimentos. Amém, queridos? Zaqueu, Deus te abençoe, irmão Zaqueu. Escute aí. Irmã Miriam Barros, Deus te abençoe, minha querida. Satisfação, viu? Quanto tempo. Deus abençoe a sua família. Maurício, meu irmão, Deus te abençoe, meu amado. A paz do Senhor Jesus. Mateus, capítulo de número 4, versículos 1 até o 3. Amém, minha irmã. Saudade de vocês, viu? Irmã Renata Oliveira, Deus te abençoe, meu querido. Paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 4, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Irmão Fernando José, Deus te abençoe, meu querido. Bem, queridos, já podemos participar. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículos de número 1 ao 3, diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem
em pães. Amém? Versículo número 3 em destaque. E chegando-se a ele, o tentador disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Queridos, essa mensagem é muito conhecida, já tivemos o privilégio de ministrar em algumas congregações, em alguns lugares, e estávamos pensando em que reflexão traríamos para nós nesta noite. E em meio a tantas outras, pedimos a graça de Deus, embora alguém vai dizer, irmã Inés, eu já conheço essa mensagem, mas eu também já conheço, uma mensagem bem conhecida. Eu quero trazer uma reflexão para nós nesta noite, sobre essa passagem que é a tentação de Jesus, e também está escrito em Lucas, no capítulo 4, também ele vai falar sobre isso. Mas antes de nós falarmos sobre esses versículos, eu quero te convidar a você voltar um pouco na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 3, e o versículo de número 13, vai falar sobre o batismo de Jesus, tá certo? E eu vou ler para os irmãos, e depois nós vamos voltar para o texto de Mateus 4. Diz assim: então Jesus veio da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Meus queridos amados irmãos, nós acabamos de ler a tentação de Jesus e agora acabamos de ler o batismo de Jesus. Eu quero apenas fazer uma relação com esses dois acontecimentos. O primeiro, nós encontramos Jesus ele indo para o Rio Jordão para ser batizado por João, mesmo sabendo você e eu que Jesus não carecia ser batizado, porque não havia nenhum pecado, não havia motivo para se arrepender daquilo que não fizera, mas para nos dar testemunho, Jesus agora é batizado por João. E nós encontramos no batismo de Jesus, Jesus vai para o deserto, ele vai para o Jordão, ali no Jordão ele é batizado por João, ali os céus se abrem, ali, queridos, a voz de Deus fala, ecoa ali naquele lugar. Aí você perguntar, irmã Inés, o que é que tem a ver com o texto? Nós encontramos agora, irmãos, Jesus, digamos na linguagem de hoje, sabe aquele culto que você participou? Sabe um daqueles cultos que você um dia participou, aquele culto que teve a voz poderosa de Deus, aquele dia que Deus falou poderosamente contigo, aquele dia que Deus falou congregacionalmente, mas falou especificamente contigo? Sabe aquele dia que os céus pela fé foram abertos? Sabe aquele dia em que houve a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pois é, exatamente isso aconteceu com Jesus. Só que depois que isso passou, agora no capítulo de número 4, vai mudar o cenário. Jesus agora sai de um culto para o deserto. Jesus sai agora do lugar onde ele foi, digamos, numa linguagem de hoje, que ele foi colocado em destaque. E Jesus agora ele vai para o deserto. E lá no capítulo de número 4, o escritor Mateus vai deixar bem claro qual foi a utilidade. E o que me chama a atenção é o seguinte, é que no batismo de Jesus, nós encontramos Jesus ali, a presença do Espírito Santo, e agora Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Aí nós encontramos, às vezes, acontece isso conosco, às vezes nós estamos, querido, num culto abençoado, com a presença do Espírito Santo, mas esse mesmo Espírito que nos enche com a sua presença, com a sua alegria, com o seu consolo, com o seu conforto, com a sua ajuda, com a sua santificação, esse mesmo Espírito agora ele nos conduz para o deserto e lá ele nos leva e nos deixa sermos provados ou tentados. E agora você vai encontrar o Espírito Santo e nós não encontramos aqui Jesus reivindicando nada, Jesus exigindo nada. Jesus agora obedientemente diz, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E agora você vai encontrar, queridos, que nesse deserto não tem tapete vermelho, nesse deserto não tem gravação, nesse deserto não tem holofotes, nesse deserto não tem alguém com a agenda na mão para lhe agendar para pregar no Camboriú, nesse deserto não tem ninguém querendo tirar uma selfie com você. Nesse deserto agora o cenário muda.
E se você observar, queridos, é o cenário de hoje. Ontem na linguagem figurada, ontem nós estávamos no culto, na congregação, louvando e adorando o nome do Senhor. Não que o Espírito Santo se limite, mas em termos de congregação, em termos de calor humano, em termos de proximidade, em termos de socialização, nós estávamos nos nossos cultos, sentindo a presença de Deus, falando com o Senhor, ouvindo os pregadores sendo usados por Deus, que ainda tem homens de Deus, tá certo? E você é um deles. E nós encontramos agora o cenário mudando, Jesus saindo de um culto e Jesus agora indo para o deserto, indo para o local de solidão. E ele não foi ali passar no deserto, querido, fazer um turismo. Ele não foi ali no deserto fazer, queridos, cumprir nenhuma agenda, senão ser tentado pelo diabo. Agora, voltando para o capítulo de número 4, eu quero te chamar a atenção, meus queridos. Olha aqui, acompanhe comigo, irmão Jacques, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para quê, irmão Inés? Para receber aplausos? Para que Jesus foi conduzido? Qual foi o motivo, a causa, a razão, a circunstância? Depois do deserto tem vírgula dizendo, para ser tentado pelo diabo. Olha aí. Versículo de número 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo de número 3 diz assim: Chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E é justamente isso que eu quero aprender com os irmãos e refletir com os irmãos. Duas situações diferentes, duas condições diferentes, dois motivos ou dois exemplos diferentes: pedras e pães. Observe, meu querido, que essas duas coisas vão nos dar duas lições distintas, mas que podemos extrair muitas coisas. A primeira vamos falar um pouquinho sobre pedra. Se falarmos sobre pedra na Bíblia Sagrada, nós temos vários sentidos, por causa da riqueza da nossa língua portuguesa e por causa do contexto, nós vamos encontrar pedras em vários sentidos. Nós encontramos pedra no sentido de firmeza, nós encontramos pedra no sentido de apoio, nós encontramos pedra também no sentido de dificuldade. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que o crente que serve a Deus, ele adora a Deus quando tem o pão, mas o cristão que adora a Deus, ele adora a Deus também em meio às pedras, em meio às dificuldades. Observe que o Jesus que estava lá no Rio Jordão, sendo batizado por João, sendo elogiado por João, os céus se abriram, a voz de Deus falou com ele, o Espírito Santo desceu como pomba, e agora nós encontramos o mesmo Jesus que desfrutou de todas essas bênçãos. Agora o mesmo Jesus vai passar por dificuldades, ou seja, ele estava entre pães e agora está entre pedras. E aí o versículo de número 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Agora aparece o inimigo oferecendo aquilo que mais Jesus estava precisando. Agora o inimigo aparece em meio às suas limitações. O que é isso, irmã Inés? Jesus, sim, as suas limitações humanas. Porque a Bíblia diz, queridos, em Filipenses capítulo número 2, você já conhece esse versículo de número 7, quando Paulo diz: Tende pois o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, e achado em figura humana. Ou seja, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, humanamente, Jesus estava com fome. E agora que o inimigo chega, e a sugestão do inimigo, sabe qual foi? E disse o seguinte, versículo 3, E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Olha aí a sugestão do inimigo. Em outras palavras, o inimigo estava dizendo o seguinte: cadê aquele culto abençoado? Cadê aquela presença maravilhosa? Cadê aquele culto que você sentiu a presença de Deus? Cadê aquele culto, meu irmão e minha irmã, que você achou que era um pedaço do céu? Cadê as bênçãos que você estava desfrutando? E, em outras palavras, o inimigo estava colocando a dúvida, ou em outras palavras, estava dizendo o seguinte: parece que tu não é filho de Deus, não. Da mesma forma, está acontecendo conosco e esteja acontecendo comigo também, ou contigo, de forma específica e particular. As pessoas chegam e dizem: cadê o teu Deus? Cadê o Deus de vocês? E agora vocês estão enclausurados, vocês agora estão presos, vocês estão agora subordinados e sujeitos às autoridades? Estamos, mas está no controle de Deus.
Tudo está no controle de Deus. E isso nos ensina que nós devemos adorar a Deus quando tem o pão, mas também adorarmos a Deus quando vier as pedras. O crente que é crente, ele não adora a Deus somente quando tem pão. Ele adora a Deus também em meio às pedras e em meio à dificuldade. E se nós formos contarmos exemplo disso, nós temos milhares e milhares de exemplos que você já sabe de qual é salteado. Vamos começar pelo primeiro, nosso amigo Jó. Rico, famoso, obediente, servo de Deus, respeitado, um Jó, um homem de grande gabarito no meio da sociedade da sua época. E agora o nosso amigo Jó se encontra enfermo, perdeu os bens, perdeu a família, os filhos, perdeu a saúde, e o que restou de Jó foi um caco de telha e se coçar no lixão. E agora surge a pergunta, e a própria mulher dele, numa situação de crise emocional, e quem é que não ia passar por isso? Ela chega para ele e diz assim: ei, ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre, ou seja, amaldiçoa a Deus e se suicida. Aí o nosso amigo Jó vai nos dar a grande lição, ele vai dizer: mulher, tu falas como uma louca. Aceitastes o bem de Deus com prazer, o pão, e o mal tu não quisestes aceitar, as pedras. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Ou seja, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que adora a Deus por convicção, que serve a Deus não por intuição, que serve a Deus por convicção, não serve a Deus apenas por influência, mas serve por arrependimento. Ele adora a Deus quando tem os pães, mas também quando tem as pedras. Adora a Deus quando as portas estão abertas, quando o dinheiro está bom, está bem, graças a Deus, a conta está boazinha lá no banco, quando tudo corre bem, glória a Deus por isso, que Deus te abençoe, que isso aconteça na minha e na sua vida, que não é pecado de forma nenhuma, mas quando tudo isso está bem, é o pão, você está bem alimentado, é maravilha, é bênção, você ora e Deus responde, você fala e as pessoas lhe escutam, mas aí vem as dificuldades, a enfermidade bate a porta, são as pedras. A morte bate a nossa porta, são as pedras. O desemprego, você chega no trabalho e o patrão diz para você: vá lá para os recursos humanos ou lá para a minha sala. Ou seja, você está demitido, você não faz parte da empresa, é pedra. Vem a enfermidade, você chega com um exame na sua casa e diz: olha, mulher ou marido, aconteceu isso e o médico disse que eu tenho isso, eu tenho aquilo. São as pedras. Mas o verdadeiro crente, ele não só adora a Deus quando está no pão, mas adora a Deus também quando vem as pedras. E a primeira lição que eu quero tirar, queridos, está justamente no versículo de número 3. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Versículo 2. Versículo 3 diz: e chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A primeira lição, querido, que quando você estiver no meio das pedras, quando você estiver no deserto, quando você estiver sendo apontado, quando as pessoas estiverem dizendo, ou duvidando, ou perguntando onde está o teu Deus, aí me fez lembrar aquele hino bem antigo do Voz da Verdade que diz assim: nas horas difíceis da vida eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. Dentro do meu coração havia uma guerra, e mesmo cansado eu insisti em lutar. Não é assim? Aí o final do hino vai dizer assim: e muitas vezes zombavam dizendo, onde está o teu Deus? E agora chega o inimigo dizendo: se tu és filho de Deus, ou seja, cadê as bênçãos de Deus na tua vida? Tu não é o filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E a primeira lição que nós tiramos daqui, queridos, é que Jesus, ele não deu ouvidos. Anote aí no seu coração. Primeiro, as lições entre pedras e pães. Não dê ouvidos. Mais do que nunca, queridos, nós estamos vivendo uma situação um pouco delicada, um pouco complicada na nossa história, na história da humanidade, especificamente na história da igreja cearense, na história da igreja brasileira, por que não dizer na história de todas as igrejas aqui no Brasil. Nós estamos vivendo uma situação difícil, com vários viés político, viés religioso, com várias tendências, várias opiniões, e nós encontramos pessoas com doenças psicossomáticas, pessoas já doentes,
pessoas atormentadas em espírito, porque de tanto ouvir notícia ruim, é só notícia ruim. Se você abrir ou ligar em algum televisor, em alguns canais, meus queridos, misericórdia, é só morte, morreram 500, tem 600 esperando para morrer, vai morrer mais 3.000, mais 4.000, e se você der ouvido a isso, é claro que nós sabemos que o negócio não está para brincadeira. Nós precisamos tomar as nossas precauções, mas espera aí, vamos com calma. Eu já falei isso em quase todas as lives e vou repetir novamente, vamos com calma. Não dê ouvido, queridos, quem não tem nada para te ensinar. Não dê ouvidos àquelas pessoas que só trazem notícias ruins para você. Não dê ouvido, escute por educação, mas escutar é uma coisa, dar ouvido é outra. Não dê ouvidos, que foi isso que Jesus fez, ele não deu ouvido. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? É porque Jesus não deu ouvido. Sabe por que Jesus cumpriu a sua missão? É porque ele não deu ouvido ao inimigo. É porque ele sabia estar na bênção, mas também sabia enfrentar as tribulações. Nosso amigo Jesus nos ensinou que servia a Deus entre as pedras, mas servia a Deus também quando tinha pão. Servia a Deus quando tinha pão, mas também servia a Deus quando vinham as pedras e vinham sobre ele. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é: não dê ouvido. Guarde isso no seu coração. Não dê ouvido, não vá adoecer. É claro que nós não estamos, irmãos, imunes, nós não estamos numa redoma de vidro, nem numa bolha, nós não estamos blindados, como as pessoas pregam por aí, não. Vai que aconteça, mas eu quero te dizer, algumas doenças estão vindo na doença na alma, pessoas estão apavoradas nesse momento, tem pessoas trancafiadas. Nesse momento tem pessoas se banhando em álcool, tem pessoas agora, irmãos, que já estão ficando mais brancos do que eu aqui, tanto passar água sanitária e sabão, tentando numa neuro, isso já virou uma neurose, até uma psicose. E as pessoas estão dando ouvido. Ei, querido, o que eu anotei aqui, não dê ouvido. Já imaginou se o nosso amigo Bartimeu tivesse dado ouvido? Quando disseram, cala-te, Bartimeu. Em outras palavras, você acha que Jesus vai parar para escutar um mendigo? E além de mendigo, cego? Numa linguagem bem cearense, tu acha que Jesus vai parar para ouvir um doidinho que nem tu? E quando mais as pessoas reclamavam, as pessoas falavam, as pessoas xingavam, as pessoas traziam palavras negativas, mais é que Bartimeu clamava e dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos conhecem o desfecho da história. O desfecho da história foi que os mesmos que gritavam tiveram que chamá-lo e levá-lo à presença de Jesus. Não dê ouvidos. Tá certo? Se você lembrar comigo, quem nunca lembrou daquele hino da Rose Nascimento, né? Se alguém tentar te humilhar porque é crente e teme a Deus, não dê ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar porque Deus é contigo. Lembra desse hino? Deus é contigo, querido, não dê ouvidos. Jesus, ele não deu ouvidos, ele estava faminto, mas não deu ouvido. Estava solitário, mas não deu ouvido. Estava com sede, mas ele não deu ouvido ao inimigo. Estava cansado, mas não deu ouvido ao inimigo. Ele estava no momento mais crucial da sua vida ministerial. Era o começo de tudo, mas ele não deu ouvido. A primeira lição, querido, entre pedras e pães, anote aí. Não dê ouvidos a quem não tem condição de te ajudar. Como assim, irmão Inés? Com aqueles que não têm nada para oferecer, porque a Bíblia diz que da abundância do coração se fala a boca. Pessoas que não têm uma palavra de ânimo, de incentivo. Ah, tem a doença, mas ainda existe cura. Ah, muitos adoeceram, mas muitos foram curados. Ah, muitos morreram, mas aceitaram Jesus antes de morrer. Ainda existe solução. Vamos trazer coisas boas, não vamos dar ouvido a tantas notícias ruins. Principalmente agora, nesse horário, os jornais televisivos, as mídias sociais estão, irmãos, em ebulição, estão borbulhando de tantas coisas. Brigas, intrigas, mentiras, notícias falsas, notícias verdadeiras. Mas estamos vivendo, irmãos, uma revolução, vivemos uma enxurrada, digamos assim, de sentimentos. E agora nós que somos cristãos, muitos cristãos estão passando por isso, estão se deixando levar sobre isso. E agora nós estamos em meio às pedras. Nesse momento, querido, não é momento de pão. Estamos passando por luta. Quantos nesse momento talvez não tenham nem o que comer? Você já agradeceu a Deus que você já se alimentou hoje? Você já deu graças a Deus pelo seu teto, pela sua família? Você já agradeceu a Deus pelas bênçãos que você talvez nem percebeu, os livramentos que Deus nos deu? Ah, irmã Inés, mas dentro de casa sim, você não caiu de cabeça para baixo, você não quebrou o pescoço, você está aqui louvando o nome do Senhor. Sabe o que é isso? É livramento e a proteção de Deus.
Então, se nós pararmos para observar, queridos, a vitória de Jesus entre pedras e pães, é porque ele não deu ouvido. Anote aí, queridos, a segunda lição que nós aprendemos. A segunda lição, queridos, está também no versículo de número 3. E chegando-se a ele, a Jesus, o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, tu não disse que era filho de Deus? E agora colocando em dúvida, colocando em xeque a paternidade, digamos assim, a divindade de Jesus, disse: olha, se tu és filho de Deus, é fácil para ti. Pega ali uma pedra dessa, para ti não custa nada, e transforma em pão. A segunda lição que nós aprendemos, querido, não queira transformar a sua pedra em pão. Como assim, irmão Enéas? Não queira ajudar a Deus. Você lembra de uma mulher chamada Sara e de um homem chamado Abraão? Havia uma promessa sobre a vida deles. Mas aí Sara chegou para Abraão e disse: Abraão, tu já é velho, eu também já sou velha, eu sou estéril, e a promessa não vai vir. Vai fazer o seguinte: você se deita com a empregada Agar, e dali você vai ter um filho para ti, e vai ser o teu herdeiro. E olha a confusão que arranjou até hoje. Sabe por quê? Porque tentou ajudar a Deus, tentou transformar a sua pedra em pão. E o segundo conselho que nós aprendemos nesta noite é: não queira transformar suas pedras em pães. Ou seja, não vamos orar nesse momento, querido, para Deus diminuir o peso da nossa cruz. Vamos orar para Deus aumentar a força dos nossos ombros. Sabe por quê? Porque existia um personagem que dizia que pau é pau e pedra é pedra. E eu digo, pão é pão e pedra é pedra. Não dá para misturar as duas coisas. Jesus poderia transformar, mas ele não deu ouvido e ele não transformou as suas pedras em pães, porque ele precisava passar por aquilo dali. Ele precisava passar por aquela tentação. Da mesma forma, Deus permite que nós saiamos de um momento de avivamento, um momento de bênção nos nossos cultos. Nós estávamos, irmãos, louvando a Deus, alguns chorando até de barriga cheia. Quantos cultos, quantas igrejas para todo gosto, igreja para quem é mais gordo, para quem é mais magro, igreja para quem grita muito, igreja para quem fala baixinho, pregador para aquele que gosta de pular e dançar, para aquele que não gosta, evangelho para todo gosto, graças a Deus por isso, em certos momentos, em certa visão, isso não é errado. Mas aí, querido, nós saímos desse momento e o que nos sobra agora é somente as redes sociais, as mídias sociais, e por enquanto nós estamos no deserto, por enquanto nós estamos em meio às pedras. Por enquanto nós estamos em meio à dificuldade e por enquanto as pessoas estão nos apontando e perguntando: cadê o teu Deus? Os próprios crentes, os próprios pseudos pastores aparecem por aí dizendo: cadê aqueles que curam? Ei, querido, não é momento de nós darmos ouvidos. Não queira transformar suas pedras em pães. Em frente à dificuldade, creia que essa dificuldade não é para nós morrermos no deserto, que nós estamos passando. Essas pedras, se Jesus tivesse transformado as pedras em pães, ele teria fracassado na sua missão. Mas ele não transformou, sabe por quê? Porque ele estava nos ensinando que adoramos a Deus quando tudo vai bem, mas adoramos a Deus também quando as coisas desandam. Adoramos a Deus quando o sorriso está de orelha a orelha, mas adoramos a Deus quando a lágrima desce sobre os nossos olhos. Adoramos a Deus quando as portas da igreja estão abertas, a igreja está cheia, o culto está lotado, o hino é uma bênção, o louvor é uma maravilha, é uma harmonia só, o pregador está inspirado, os louvores das crianças mexem com o nosso coração. Oh, que saudade! Mas também, querido, nós adoramos a Deus, mesmo a nossa casa, dentro do nosso lar, nós estamos também adorando o nome do Senhor. E eu quero te dizer a segunda lição: não queira transformar suas pedras em pães, tá certo? Não queira transformar a sua dificuldade, não force a barra, não saia do lugar, não exija de Deus, não peça ao Senhor: Senhor, me tire daqui. Não, Senhor, o Senhor, o que é que tu queres comigo neste lugar? Não pergunte por quê. Pergunte para quê. Não pergunte o motivo: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas, Senhor, me ensina nessas lutas. Me ensina em meio a essas pedras a ser mais fiel. Me ensina em meio a essa pedra a ser mais obediente. Em meio a essas pedras ser mais sensato, mais calmo, perdoador. Me ensina, Senhor, em meio a essas pedras. A segunda lição que nós aprendemos é: não queira transformar suas pedras em pães. Tá certo? A terceira lição que nós aprendemos está no versículo de número 4.
E ele respondendo disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí qual foi a resposta de Jesus. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de bênção o crente vive. Nem só de mar calmo vive o marinheiro. Existe um ditado que diz que o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Nem só de pão viverá o homem. Nem só das bênçãos materiais viverá o homem. Nem só de uma igreja cheia e de uma membresia grande, de uma igreja com 500 membros, viverá o pastor. Nem só de 10 mil mensagens viverá o pregador. Nem de 1000 louvores viverá o cantor. Nem 10 mil canções viverá o compositor. Não, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, os desígnios de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus e a misericórdia de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a direção de Deus. Se Deus está dizendo, saia do rio Jordão e vá para o deserto. Ainda vamos sair do rio Jordão. No rio Jordão tinha alguém elogiando, no rio Jordão tinha Jesus sendo, digamos, ovacionado, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo como forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus dizendo, esse é meu filho, em quem me comprazo. E agora esse mesmo Deus permite que Jesus vá para o deserto, e lá no deserto o que ele encontra é fome, tristeza e solidão, desamparo, amargura e sofrimento. E agora Jesus, ele não dá ouvido, e ele não transforma suas pedras em pães, porque as pedras não são para comer, as pedras são para nós pisarmos e continuarmos andando. Ei, querido, a terceira lição que nós aprendemos está no versículo de número 11. Acompanhe comigo Mateus capítulo de número 4 e versículo de número 11. Enquanto você acompanha comigo, eu quero aqui falar com os nossos amados irmãos, irmão Luiz Gonzaga, irmã Graça Ponciano, que Deus abençoe todos os nossos amados irmãos. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. A irmã Neide, minha mana, Deus te abençoe. Irmã Sirlene Fiuza, Deus te abençoe. Tá certo? Nós vamos ver aqui, meus queridos. Versículo de número 11. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e está no singular, serviram. Você já parou para entender isso aí? Que a provação não foi a vida toda, Jesus venceu. Não, é claro que Jesus sempre foi tentado, mas ele não passou a provação toda a sua vida no deserto sendo tentado. Não foi só todos os momentos só no deserto. Houve outras tentações lá na cruz, em várias vidas de Jesus, em todos os momentos Jesus foi tentado. Mas, digamos aqui, geograficamente não foi só no deserto. Teve um momento de paz, teve um momento de refrigério, teve um momento, querido, de prova. Mas se você observar, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E agora nós encontramos o seguinte: primeira, que nós aprendemos, a primeira lição: entre pedras e pães, não dê ouvidos. Segundo, não queira transformar suas pedras em pães. E a terceira, é que vai passar. Você acredita? Jesus agora não comeu o pão que o diabo sugeriu. Existe um ditado lá fora que diz que fulano de tal comeu o pão que o diabo amassou. Jesus não comeu o pão que o diabo sugeriu. Jesus não comeu um pão vindo da boca do diabo. Jesus não comeu o pão da sugestão do inimigo. Jesus comeu o pão, irmãos, vindo direto das mãos dos anjos. Acompanhe o versículo número 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e serviram. Jesus estava com o quê? Com fome. Então o que foi que Jesus comeu? Eu não sei. Eu não sei qual foi o cardápio, mas não foi do diabo, foi do céu. Eu não sei o que foi que Jesus comeu, a Bíblia não diz. Mas vieram os anjos do céu e o serviram. O banquete no deserto. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ainda que eu andasse pelo vale do sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola.
Valeu a pena Jesus não ter dado ouvido. Valeu a pena Jesus não querer transformar suas pedras em pães. Sabe por quê? Porque então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Há momentos, queridos, de luta. Há momentos de pedras. Há momentos de dificuldades, mas vai passar. Para Jesus passou. E se ele nos deu o exemplo de nós não dermos ouvidos, e se você crê, queridos, também vai passar. Eu creio que isso vai passar. Ah, irmão Inés, mas são mais 15 dias, mas vai passar. E se colocarem mais 20, mas vai passar. E se for para o resto da vida, aí eu já tenho 40, eu vou fazer 90, 100 anos, Jesus vem e me leva e vai passar do mesmo jeito. Jesus vai voltar, não é, Michel? Está aqui olhando para mim, vai passar. Escute aí. Você está entendendo, querido? Se você está entendendo, digite amém aí para nós. Participe conosco desse culto. Interaja juntamente conosco. Não queira transformar suas pedras em pães. Não queira ajudar a Deus. Ele não precisa de ajuda, quem precisa somos nós. Não precisa do jeitinho brasileiro. Não queira colocar Jesus na frente da fila. Não, pode deixar. Não tente subornar. Não tente comprar. Não faça isso. Não transforme as suas pedras em pães. Vivemos de pães? Vivemos, mas também vivemos de pedras. Vivemos de luta? Vivemos, mas também passamos por vitória. Vivemos de dificuldades? Vivemos, mas vivemos de refrigério, tempo de refrigério. Então vieram os anjos e o serviram. Você já parou para pensar na cena? Hein? Vamos usar uma linguagem bem cearense, o diabo só com um zoião, olhando para Jesus, Jesus sendo servido pelos anjos. Hein? Parece exagero, né? Essa é arrumação minha. Se fosse um grande pregador, eu estava conjecturando. Mas eu sou cearense, é arrumação mesmo. O diabo olhando com o zoião e Jesus sendo servido. Ei, vem cá, vamos ser sinceros. Não é tão bom como você estar num restaurante? Eu acho bom demais. Que o garçom chega para você. Boa noite, senhor Enésio. Boa noite. Em que posso servi-lo? Olha, você sente que a gente até o colarinho, né? Engrossa até a voz. É bom demais. Já imaginou a cena? Os anjos servindo a Jesus? Quer mais o que, Jesus? Um pouquinho de pão? Jesus comendo o pão do céu. Ei, querido, tu não vai comer o pão indicado pelo diabo, não. Se você crê, você vai comer o pão vindo dos céus. Sabe quem é o pão vindo dos céus, que alimenta a nossa alma? Leia João capítulo 6, e você vai saber quem é. Aí você já sabe? Pois é ele mesmo. Pão que alimenta a nossa alma. Não aquele pão mofado que aqueles homens enganaram Josué, mas o pão vindo dos céus. Vai passar. A luta vai passar. Você que estava atribulado, ei, não dê ouvido. Você estava querendo desistir da caminhada? Ei, querido, começou agora. Desista não, viu? Vai passar. Deus vai nos tirar do deserto. Vai preparar uma mesa para nós. O Senhor vai nos tirar, querido, mas se nós aprendemos essas 3 grandes lições, não dê ouvido. Não queira transformar suas pedras em pães. Não queira fugir das lutas. Não fuja. Em frente, o Senhor vai te dar a vitória. Encare. Tem muitas pessoas querendo fugir. Vocês viram aí o que aconteceu com o pobre daquele ator famoso. Parece-me, né? Não sei bem, que ele deu cabo da sua própria vida, querendo fugir. Ele não teve força. Que Deus tenha misericórdia. Muitas pessoas querem desistir, queridos. Não é fácil. De maneira nenhuma. Você está agora enclausurado.
sem ter matado, nem roubado, nem cometido nenhum delito, você agora está preso em casa. É claro que por outro lado você está contribuindo, é claro, lógico, é evidente. Mas se você disser que é bom, não é, estaremos mentindo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma isso é bom. Mas Jesus estava no deserto. Jesus estava, queridos, faminto, estava no momento de fragilidade, de debilidade. Então o inimigo não vai chegar quando vai tudo bem, às vezes chega no momento da dificuldade. E coloca em dúvida, coloca em xeque aquilo que nós somos. Cadê o teu Deus? Se tu és filho de Deus, por que é que tu não vence essa enfermidade? Quem nunca disse isso? Até muitos aí se dizem homens de Deus, emprestaram a boca para o diabo para dizer isso. Cadê o teu Deus? Está no mesmo lugar, está no controle de tudo. Cadê o teu Deus? Está no mesmo lugar. Cadê o teu Deus? Está nos vendo. Hein, querido? Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor Jesus, Ele está nos ensinando, nos confortando nessa noite? Escute mais uma vez esse louvor. Que Deus em Cristo te abençoe. Era isso que nós tínhamos para refletir com os irmãos. Mais uma vez, não dê ouvidos. Não queira transformar suas pedras em pães. E acredite, vai passar. Vai ter um banquete no deserto. O choro pode até durar a noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quero mais uma vez aqui ver com os irmãos que estão conosco. Irmã Antônia Pontes, Deus te abençoe, minha querida. Irmã Edilane, cadeira cativa, Deus te abençoe, querido. Querida, irmã Genilda. Irmão Lucas Farias, Deus te abençoe. Irmão Silene, irmã Érica Nascimento, irmã Wanda Fiuza, Deus abençoe a vida das irmãs. Lidiane Franco, minha vizinha, Deus te abençoe, minha querida. Jackson Nobre dos Santos, pastor, será que existe esses obreiros nos dias que gostam de holofortes? Irmão Jackson, existe um bocado, não está errada, viu? Tem uns que estão dormindo, mas tem um bocado acordado, tá certo? Irmã Neide Marques, Deus te abençoe. A todos os nossos amados irmãos. Irmã Daiane Correia, Mana Meire Fiuza, Deus te abençoe. Meu obreiro Herbert Fernandes, Deus te abençoe, meu querido. Tu és uma bênção, viu? Rapaz, a irmã Misael está dizendo que você é uma bênção aqui, viu? Aqui é pro lado de dar uns cascudos, mas é assim mesmo, viu? Tá certo? Tá certo, faz parte, né? Porque eu sempre digo, na congregação tem APP, Amor com IP, tá bom? Irmão Ramon Barbosa, Deus te abençoe. Irmão Elis Guedes, Deus te abençoe, meu querido. Satisfação, viu? Uma honra, viu? Tá bom? A paz do Senhor Jesus para todos vocês, para todos os nossos amados irmãos. Para encerrar, queridos, deixa eu contar aqui uma historinha para vocês. Rapidamente conta-se a história. Agora você pode transformar, sim. Eu falei que não queira transformar suas pedras em pães, mas tem uma situação que você pode. Conta-se a história que um pastor, toda vez que ia na padaria pela manhã, existiam 2 cães muito ferozes do vizinho, que ficavam no portão, e tinha um que fugia e dava uma carreira naquele homem, e avançava nele. E conta-se a história que a casa vizinha estava em reforma e tinha muitas pedras. E o pastor saiu, irmão atribulado, lá viu um cachorro, o cão. Ele pegou a pedra e ia atirar no cachorro. Quando ele ia atirar, o Espírito Santo falou no coração dele: transforma essas pedras em pães. E ele disse: mas Jesus, que arrumação é essa? Aí ele entendeu. E ele ia na mercearia, comprava R$3 de pão, ou R$3 de pães. 2 era para ele, e 1 era para os cachorros. E quando eles iam passando, ele jogava o pão para os cachorros. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e assim uma semana. Na segunda semana em diante, quando ele passava, os cachorros já estavam ansiosos esperando por ele. E o vizinho olhou e disse: pastor, o que foi que você fez?
com os meus cães, que não latem mais contigo, não te agridem, não correm mais atrás de você. Eles estão mais obedientes a você do que a mim. E ele disse, é porque eu transformei as minhas pedras em pães. Ele contou a história para aquele homem. Moral da história, ele transformou aquilo que era difícil, aquilo que era dificuldade, com boas atitudes. Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua vida. Vai passar. Você precisa crer. Vai chegar. A solução para tudo que te acontecer. Você Vai ter de volta o que Você crê nisso? Só não se desespere. só não se desespere, Pelo amor de Deus. pelo amor de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.